Tardelli, a gente acompanhou nos últimos dias o drama do pessoal da Flotilha da Liberdade, a embarcação que tinha, então, o Thiago Ávila, entre muitos, né, o brasileiro. E o Thiago Ávila, no primeiro momento, ele chegou no Brasil, ele disse que ele não ia falar sobre como que ele tinha sido tratado no cativeiro, porque ele achava que nada se iguala à dor que os palestinos estão sentindo. Só que depois ele pensou melhor, e muitas pessoas pediram para ele também, então ele decidiu falar como forma de denúncia. Eu vou colocar aqui esse vídeo para a gente comentar depois. O Thiago mudou de ideia e decidiu revelar as lesões. Ao sair da prisão, Thiago foi taxativo em dizer que não compartilharia suas lesões e torturas sofridas na prisão, pois o nosso foco são as violações sofridas pelo povo palestino. Mas pouco depois de estar em solo brasileiro, soube que 3 dos seus camaradas de ação não saíram de Israel e voltaram para a prisão em Givon. Por isso, Thiago decidiu compartilhar um pouco do que ele e esses camaradas passaram e estão passando lá dentro. 3 pessoas ainda estão sob custódia de uma entidade que viola todos os direitos internacionais, gente. Então é muito grave. Nós precisamos cobrar a liberdade imediata de Mar, de Anis, de Pascal. São pessoas de coração muito bom que estavam indo levar alimentos, medicamentos para crianças que estão sendo mortas de fome em Gaza e que precisam da nossa solidariedade nesse momento. Quando a gente fala, né, Tardelli, que não cabe nenhum tipo de justificativa como Hamas, como ataque, como coisa alguma, porque as pessoas que não têm absolutamente culpa de nada estão morrendo, a Flotilha da Liberdade era muito mais uma ação simbólica para mostrar o que as pessoas estão passando e dar um apoio para as pessoas. Foram presos em águas internacionais, né, e aí ele mostra que ele foi torturado, levou choques, e ali tem ficou bolas na pele, hematomas, e ele disse ainda em outra parte do depoimento que as pessoas jogavam ele contra a parede, os soldados, e diziam bem-vindo a Israel, Thiago, e batiam com a cabeça dele e jogavam ele na parede, depois foram libertados, e ele está aí com marcas que ultrapassam a marca física, com certeza é isso que ele jamais vai esquecer, aí fica a marca na alma, né, daquilo que tu passou, mas que faz parte também da vida dele, do ativismo dele, de tentar. Eu queria que tu comentasse esse episódio, esse fato e também esse vídeo aí com o Thiago dando a declaração. Primeiro, a gente tem que dizer da coragem dessa flotilha, certo? Do destemor dessa flotilha, da transcendência, porque essa flotilha ela ganhou uma transcendência mundial. Poucas pessoas fizeram o que milhões de pessoas não fizeram. O que centenas de governos não fizeram. Eles deram um exemplo mundial. Eles não foram presos, eles foram sequestrados. Certo? Porque prisão é uma expressão de soberania. Olha, eu prendo alguém dentro de um território brasileiro. Fora do território brasileiro, eu sequestro. Eles foram sequestrados. Nenhum país se manifestou. Nenhum país se manifestou. É impressionante o silêncio que se faz em relação a isso. É impressionante, é assustador. É o mais eloquente silêncio, é o mais ensurdecedor silêncio que eu já ouvi. Eu também. Eu também. Sem sombra de dúvida, nada se compara a esse silêncio da parte de pessoas comuns, de políticos, de estados, de forças armadas, de tudo. Mas a gente tem que fazer... internacionais, de organismos internacionais. Sim, sim. Cadê a ONU? Exatamente. A ONU não existe mais, né? A ONU desapareceu. A ONU e nada é a mesma coisa, sinceramente. O direito internacional desapareceu. Olha, foram sequestrados em águas internacionais. A Greta Thunberg foi sequestrada em águas internacionais. Eu quero reforçar muito isso. Vamos falar então de pessoa famosa? A Greta Thunberg foi sequestrada em território palestino pelos israelenses. Exatamente. Se acontecesse alguma coisa com essa menina, ia ser uma catástrofe mundial.
Ô, Tardelli, Pedro, Tardelli, eu queria que tu me desse uma sugestão, Tardelli, porque eu tenho um enteado, Tardelli, que tem 13 anos, tá? Então, quando ele tem dever de história, dever de geografia, é óbvio que ele abusa aqui do padrasto dele, que é professor nessas áreas. Então, se eu não fizesse isso, eu me surpreenderia. Né? Então, aí essa semana eu tô sentado com ele e falei para ele, Miguel, daí os deveres vão tá na hora, porque senão a mãe tá indignada, já que não fez os deveres, né? Adolescente não quer fazer coisa nenhuma. Jéssica, braba pra caramba. Resolve o problema, cara. E aí o dever do meu enteado era uma análise, uma reflexão e uma série de respostas sobre a Declaração Internacional dos Direitos Humanos da ONU de 1948. E eu me senti mal, Tardelli, quando eu comecei porque eu já dei aula sobre essa declaração milhares de vezes na minha vida, mas eu passei mal porque eu comecei a reler a declaração, algo que eu já fiz centenas de vezes, e fiquei pensando, como é que eu explico agora para o meu enteado de 13 anos os motivos pelos quais muitos desses artigos não são seguidos? Para porcaria nenhuma, para nada. A gente tem que dizer que essa declaração é uma declaração heróica. É uma declaração que nos inspira enquanto humanidade. É aquela declaração que muito me lembra o Eduardo Galeano, é a nossa utopia. A gente dá um passo para frente, ela dá um passo para trás. A gente tem que ir em direção a ela, nós temos que buscá-la incessantemente. O meu medo é que nessas novas gerações, nessa geração de redes sociais, nessa geração desagregadora, em que as pessoas estão desaprendendo a conviver, nós também estamos desaprendendo a nos solidarizar. A Declaração de Direitos Humanos é uma solidariedade mundial, é empatia mundial. O meu medo é que aquela Declaração de Direitos Humanos, feita quando o mundo percebeu que poderia se destruir, quando acordou para essa duríssima realidade, que essa declaração onde alguém diga isso aí está fora de contexto, isso não tem nada a ver. É cada um por si. Nesse momento, eu acho que nós vamos perder demais se já não estivermos perdendo. O meu medo, Viário, e não sou eu que digo isso, são os psicólogos, pedagogos, os psicopedagogos, que já falam em perdas cognitivas, em razão claro. dessas nossas mudanças de forma de vida, né? Eu não sei se essa nossa declaração, eu falo nossa porque ela é mundial, claro, ela é de todos, se ela um dia não vai ser absolutamente incompreendida. Todos são iguais perante a lei. Todos têm o direito à dignidade. E ninguém será submetido à tortura, a tratamento cruel, degradante. Quando a gente imagina isso, e imagina que a gente vive num mundo em que as pessoas não se importam mais umas com as outras, ou poderão não se importar num mundo em que a inteligência artificial começa a dominar as relações humanas. Quando eu fico, rapaz, pensando que nós tenhamos aí um dia que a gente tenha esse dia, né? A gente tem esse dia para as pessoas conhecerem tudo numa plataforma eletrônica. Que ninguém mais se conhece, porque ninguém mais sai, ninguém mais se vê. Sim. Então você inventa um personagem, você inventa uma situação, você inventa uma coisa para você se encontrar com uma outra coisa, que um dia, mas a ficção e a realidade não se dão muito bem. É tudo muito frustrante. Você fala com pessoas de 24, 25 anos, cansadas, frustradas. Você tem 24 anos, como é que você pode estar cansado? Como é que você pode estar frustrado aos 24 anos, 25? Rapaz, que envelhecimento é esse, meu? Porque nós estamos desaprendendo a conviver. E esse desaprendizado, essa desaprendizagem de convivência, nos leva a isso, nos leva a essa falta de empatia,
nos leva a essa coisa, o que nós temos a ver com Gaza, o que nós temos a ver com essa situação, o que a gente tem a ver com o Irã, que lá está na frente, o que a gente tem a ver com a África, com as questões de África, o que a gente tem a... Por que nós temos que nos importar com a distribuição de renda? Que eu quero mais é ter a minha Ferrari, foda-se o mundo. Exatamente isso. Exatamente isso, Tardelli. E falta tudo, falta qualquer noção, inclusive. Esses próprios que se dizem patriotas não têm a mínima noção do que vem a ser o patriotismo. A mínima noção, absolutamente nada.